para acompanharem a leitura do texto que está em Efésios capítulo 2, que diz assim: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Repitam comigo: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ler juntos o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quero ler também Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Querido Deus, pela graça de Jesus Cristo, estamos aqui. Reconhecemos pela graça de Jesus, estamos salvos. Agradecemos-te porque pela graça de Jesus, podemos chegar até o teu trono de graça. Queremos, em nome de Jesus, pedir-te perdão pelos meus pecados cometidos contra ti, e pedir que tu nos abençoe e nos alimente agora com a tua palavra, quando meditaremos sobre os efeitos da graça. Que o Senhor se faça presente, haja, manifeste-se e alimente o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero conversar com os irmãos nesta noite sobre os efeitos da graça. Na realidade, nós vamos trabalhar um pouquinho a doutrina da graça. Desde que nós iniciamos o nosso ministério de igreja em células, nós adaptamos também nosso estilo de mensagem. Nós não temos aqui na Vila Nova a escola bíblica dominical. Então, o culto da noite, ele tem dois objetivos. A palavra da noite tem dois objetivos. Normalmente, o culto da noite é uma mensagem de edificação. Mas como nós não temos a escola bíblica dominical, nossa mensagem sempre é de edificação e de ensino. Uma mensagem de edificação vai aí 20 minutos, 30 minutos. Como é edificação e ensino, então normalmente nós avançamos um pouco no nosso tempo, chegando a 40, 45 minutos. A diferença é que na escola bíblica dominical, à medida que o professor vai falando, os alunos vão interagindo. No culto de domingo à noite, eu edifico e ensino. E aquela integração, ou aquela participação dos alunos, é feito na célula. Então nós temos completo, não está faltando nada. Teremos hoje edificação e ensino. E depois que você ouvir essa palavra, você é convidado a participar de uma das células para refletir também e responder ao que nós estudamos nesta noite. Amém?
Eu gosto de fazer esse esclarecimento, porque às vezes nós não temos ensino na igreja. Temos ensino sim. Nós temos um ensino, que as nossas mensagens sempre são de edificação e de ensino. Muito bem, então nós vamos estudar sobre os efeitos da graça. A graça de Deus é a base da nossa salvação. E é importante que nós entendamos também que a graça é exclusividade da fé cristã. Não existe em nenhum outro credo religioso a ideia de ser beneficiado por Deus sem fazer absolutamente nada. Em qualquer outra religião, há sempre a necessidade de mérito para conseguir bênção e salvação. Então, fora do cristianismo, para que uma pessoa seja abençoada, para que uma pessoa seja salva, entende-se que tem que fazer alguma coisa. Como que pode? Como que pode? É assim, de graça, permita-me a expressão, de mão beijada, sem eu fazer nada? Não pode ser isso. É difícil para as pessoas aceitarem e entenderem isso. Então elas sentem necessidade de fazer alguma coisa. Porém, conforme já foi dito aqui pelo presbítero Medeiros, nada do que se faça pode contribuir para a graça de Deus, porque ela já foi efetivada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, é muito interessante, importante identificarmos isto. É somente no cristianismo, na fé cristã, que a salvação é graça de Deus, presente e merecido. Como assim? É assim, é fácil assim. É fácil assim. É pela graça de Deus. Então, em Cristo Jesus, a salvação é dada gratuitamente. O Evangelho da Graça justifica quem errou, mas condena o homem sem fé. Ou seja, mesmo que uma pessoa seja excelente, joia, boazinha, legalzinha, tudo ok, se não aceitar a graça de Deus, não obtém a salvação, porque a salvação não é mérito da pessoa, é presente de Deus. Algumas pessoas até entendem assim, que petulância, achar que você vai para o céu. Quem é você para dizer que você é salvo, que você vai para o céu? Eu não sou nada, nós não somos nada, mas Cristo Jesus, pela sua imensa compaixão, pelo seu grande amor, nos deu gratuitamente, a mim, a você, pecadores. Nós não tínhamos direito à vida eterna, não merecíamos e não merecemos, mas através do seu Filho, Deus nos concedeu gratuitamente. Isto é extraordinário, queridos. É grande demais a gente saber que é um presente que Ele nos dá sem que mereçamos. E este presente se chama graça. Se chama graça. Então, o Deus Santo, Ele não tem obrigação nenhuma em conceder-nos a graça aos pecadores. Ele não tem obrigação de agraciar a mim e a você, porque nós somos pecadores. Ele nos agracia espontaneamente, por causa do seu amor. Foi o próprio Deus que, em sua bondade e graça, quem tomou a iniciativa de providenciar a salvação para o homem após a sua queda. Após a queda, todos estavam perdidos. Todos nós estávamos perdidos. E os homens nem pensavam na possibilidade de uma reconciliação.
Então, Deus, por sua infinita bondade, Ele toma a iniciativa. Quem precisava éramos nós, mas Ele toma a iniciativa, se faz homem, desce até nós, habita entre nós e morre no Calvário para perdoar os nossos pecados. Isso é importante porque, passado todo esse tempo, ainda tem muitas pessoas que não sabem da necessidade, ou seja, tem uma necessidade, há um vazio, nada preenche o seu coração, está incompleto, mas não sabe o que falta, e o que falta é Jesus, é a graça. Por isso, queridos, nós que já fomos agraciados, já entendemos, nós precisamos anunciar e dizer: o único que pode preencher o coração do ser humano é a graça de Jesus. A graça de Deus se revela à humanidade de várias maneiras, mas eu quero destacar duas maneiras básicas da manifestação, da revelação da graça de Deus em nosso favor. Primeiro é chamado pela Igreja Reformada de a graça comum, ou seja, é aquela fora do âmbito da salvação. Exemplo, o amor que é dado a todos, o cuidado que é dado a todos, a proteção que é dado a todos. Essa graça é dada a todos os homens e ela não é restrita aos salvos. Então, todas as pessoas recebem esta graça comum do cuidado, do amor, da proteção. A diferença é que muitas vezes uma pessoa recebe essa graça e não reconhece que é de Deus. Por exemplo, uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, ela quase sofre um acidente e é protegida. E passada essa proteção, ela diz: ai, que bom, que sorte que eu tive. Aqueles que reconhecem a Cristo também dizem: graças a Deus, graças a Deus. Mas a verdade é que muitos não reconhecem a bênção, a graça de Deus, mas são agraciados. Eu disse alguns domingos atrás, um exemplo. Tem algumas pessoas que estão procurando emprego. Isso em outro país, porque aqui não tem esse problema, não é? Mas então está precisando de um emprego. Tem uma vaga e 2 candidatos. Pode acontecer, um candidato é filho de Deus, é agraciado, o outro não é ainda convertido, não é ainda salvo. Mas tem uma vaga e justamente o não convertido, ele pode ficar com essa vaga. E às vezes a gente pode entender, quem foi abençoado foi aquele não convertido. Só que isto está tratando da graça comum. A graça comum, às vezes às vezes não, ela vem sobre todas as pessoas. Salmo 145, versículo 9 diz assim: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então não está dizendo que alcança somente os seus filhos, alcança todas as criaturas. Então esta graça comum, ela é estendida a todas as pessoas. Por exemplo, na conversa que Jesus teve com aquele jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, ele chega, quer saber de Jesus, e Jesus orienta a tomar algumas decisões, ele não aceita, e ele deixa Jesus, se afasta, não aceitou o que Jesus lhe disse, mas mesmo assim, diz o versículo, Jesus olhou para ele e o amou. Então Jesus ama a todos, abençoa a todos, agrada a todos, sustenta a todos. Jesus retarda a execução da punição do pecado
e dá temporariamente bênção aos pecadores, mas a punição vem. Por que ele retarda? Ele retarda a execução da punição como uma oportunidade ao pecador de arrepender-se. Então, ele tarda a punição. A gente pensa, bom, a pessoa errou, ele só vai de mal para pior, tudo é castigado, nada lhe dá certo, nada vai bem. Não é dessa forma. A gente vê muitos ímpios indo bem na vida, crescendo profissionalmente, bem familiarmente, bem nas finanças, bem com saúde. Então a gente pode pensar, bom, ele está isento de tudo. Não. Ele tem estas bênçãos como uma oportunidade de reconhecer a graça de Deus, mas em não reconhecendo, no tempo certo, virá a punição. Não escapa, não será esquecida. Então, esta é a graça comum. Está bem claro para todos? Amém? Está bem claro. Segunda graça é chamada de graça especial, que também é comumente chamada de a graça eficaz, ou a graça irresistível, ou a graça salvadora. Esta é o favor imerecido que Deus concede ao homem através do sacrifício de Jesus. Por ela, Deus salva o pecador, independente de qualquer mérito da parte da pessoa que o recebe, bem como do seu passado, tornando-o filho de Deus. Esta graça salvadora, ela vem independentemente de qualquer coisa que a pessoa tenha feito, e também não olha para o passado da pessoa. Deus faz, por sua total bondade, amor e misericórdia, e não leva em consideração o passado da pessoa. Faz-se tudo novo na vida dessa pessoa, independente do que ela tenha sido ou feito. Exemplo, o apóstolo Paulo é um exemplo clássico da graça eficaz. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, diz quem era Paulo. A mim, que noutro tempo era blasfemo, que mais? Perseguidor, que mais? Insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E ele fecha em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, Paulo era um perseguidor, blasfemava contra Deus, insolente, mas quando a graça o alcançou, apesar de quem ele tinha sido anteriormente, a graça o transformou. Era tão grande o pecado e a perseguição que Paulo oferecia aos cristãos, que quando ele se apresenta no meio dos cristãos, eles ficaram todos assustados. Esse cara está dando uma de crente, uma de cristão, querendo infiltrar-se no nosso meio, para no fim matar-nos. Foi preciso então Barnabé interceder. Não, irmãos, não, realmente ele é um convertido, sim. E eles então foram recebendo meio um pé atrás, mas para Deus ele foi recebido imediatamente. Às vezes, há até assim um tom de gozação, dizendo, a gente ouve, muito especialmente na televisão, alguém que tem andado por maus caminhos, pecado, feito coisa errada, e agora se converte, escuta, e você fez o que fez, e agora vem aí, dando um de santinho, uma de santinha, tudo que aconteceu com você, por exemplo, se for uma mulher, você posou nua, você foi prostituta, ou foi um alcoólatra, ou foi um drogado, ou foi quem foi.
e agora vem dando uma de santinho. Daqui a pouco nós vamos estudar sobre a santificação, mas realmente agora ele é um santo. Por quê? Por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Isto é maravilhoso, querido, saber que independe de quem fomos, éramos ou fizemos, a graça faz tudo novo. Faz tudo novo. Então, isto é a graça salvadora. A graça é eficaz também, porque no momento em que o Espírito Santo opera de forma irresistível na pessoa, e ela decide crer em Cristo Jesus como seu Salvador, e deposita a sua fé na morte de Cristo e no sangue que Ele derramou para a remissão dos nossos pecados, naquele momento, se torna eficaz. Não tem um período que vai sendo, trabalhando para a salvação. No momento em que a pessoa aceita, é eficaz. Naquele momento acontece a salvação. Tem alguns remédios que a gente toma, e tem que tomar e esperar um tempo para fazer efeito. A graça de Jesus é um remédio de efeito imediato. Exemplo, quando Jesus foi crucificado, tinha com ele 2 outros que estavam também que estavam sendo crucificados. Um deles zombou e disse: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo e a nós também. O outro disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisou descer para ser batizado, para andar direitinho, mas naquele momento acontece a salvação, porque a graça, ela é eficaz, é instantânea, é no momento em que a pessoa diz sim e recebe Jesus Cristo no seu coração como seu único e suficiente salvação. O único e suficiente Salvador. Libertos da escravidão do pecado, pela graça concedida por Deus, não temos mais sobre nós o poder do pecado. Ou seja, o pecado não nos domina mais. Nada mais precisa, nem pode ser feito. A graça é eficaz, é completa. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem pode nos livrar do pecado dos vícios, de mau pensamento, de qualquer tipo de pecado? É somente a graça de Deus. A graça de Deus. Então nós vimos que esta graça especial, ela é eficaz, ela é salvadora, porque em um ato pelo qual Deus redime o indivíduo da penalidade e do poder do pecado, Ele salva. E esta salvação e esta graça inclui a santificação, que é uma outra doutrina cristã, a doutrina da santificação. No momento em que a pessoa, pela fé, recebe a Cristo, ela é santificada pela graça de Deus. Então, é preciso que nós vejamos rapidinho esta questão da doutrina da santificação. Santificação significa separar para Deus, com o propósito ou uso sagrado. Então algumas pessoas falam: pastor, se nós não acreditamos em santo, por que lá na Bíblia vem Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Lucas? Porque esta santificação, este ser santo, é porque foi separado para Deus. Então, olha que bonitinho que fica, São Noidi, né? É o único, São Noidi. Então pode ter aqui o São Oriel, a Santa Silmara,
a Santa Lucila. Por que nós vamos vendo esta questão de santo? Porque a partir do momento que nós somos agraciados pela salvação, nós somos santificados, separados para Deus, vivemos para Deus, vivemos para a glória de Deus, não pertencemos mais a este mundo, conforme nós vimos na mensagem de domingo passado, nós somos transportados para o reino da glória do seu amado. Então, queridos, nós somos santificados por Deus. E as Escrituras se referem a 3 estágios de santificação. 3 estágios de santificação. O primeiro estágio é o da santificação posicional. Ou seja, nós somos resgatados e retornados para junto do Pai, a presença de Deus. Deixamos o reino das trevas e somos colocados numa posição no reino de Deus. Do reino das trevas para o reino da luz. Nós temos agora esta posição. O Senhor Jesus Cristo nos reserva um lugar junto ao Pai, de onde nunca devíamos ter caído, não fosse o pecado. Então a santificação posicional é isto. Nós passamos agora à posição de onde nunca devíamos ter caído, vamos para junto do Pai. E também nos tornamos numa posição de não meras criaturas, mas filhos de Deus. Esta é a santificação posicional. Qual é a nossa posição diante de Deus? Salvos, filhos, prontos, preparados, colocados no reino de Deus. Ainda não fomos para o céu, ainda não estamos no céu, mas o nosso lugar está garantido. O nosso lugar está garantido, porque esta é a santificação posicional. Segundo lugar, vem a santificação progressiva, ou seja, o crente encontra-se no processo de santificação através da palavra de Deus. Do jeito que nós chegamos diante de Deus, com os nossos pecados, as nossas falhas, a partir de então, Deus vai trabalhando na minha e na sua vida. É um trabalho contínuo, constante, que Ele vai trabalhando na nossa vida. Não pode... Sabe, às vezes as pessoas dizem o seguinte: eu sou desse jeito mesmo, eu nasci assim, essa é a minha maneira de ser, eu sou desse jeito. Em Cristo Jesus, a santificação é progressiva, de tal forma que nós precisamos ir melhorando, ficando mais parecido com Deus a cada dia. Jesus é o nosso modelo, é nele que nos inspiramos, de tal forma que hoje nós precisamos ser melhor do que éramos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Eu gosto daquele texto que diz assim: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Senhor está executando uma obra na nossa vida. Então, ser encontrado pela graça implica em deixar para trás o passado, no que se refere à moral, no que se refere à espiritualidade, no que se refere à família, no que se refere à vida sentimental. O Senhor vai trabalhando, acertando, consertando a nossa vida. É isto que Ele quer e faz na minha e na sua vida. Nós não podemos nascer e permanecer da mesma forma com que chegamos diante de Deus. A cada dia, a minha vida, a sua vida, deve ser mais bonita, mais limpa, mais parecida com Jesus. Este é o intuito da santificação progressiva. Eu penso que a gente precisa, sim, perguntar e avaliar a nossa vida. Nós estamos melhorando?
melhorando no nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com Deus, na nossa maneira de ser. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, somos santificados e a nossa vida começa agora a crescer diante de Deus. Sabe, às vezes a gente recebe uma mudança radical no momento da conversão, depois para. Hoje lá na Vila Marieta, eu estava explicando isto, é como um adolescente. Alguns adolescentes vão crescendo, não é? E de repente outros têm aquele crescimento abrupto, que a gente chama no interior era assim, de espigão. De repente, tá. Como? Ou estirão, né? De estirão, de uma hora para outra. E aí, sabe, começa o seguinte, dói na junta, começa a doer as juntas, dói o joelho, porque cresce de uma hora para outra. Então, os pais muitas vezes ficam preocupados. Já cansei de de aconselhar os pais de adolescentes que estão preocupados. Ai, meu filho está se queixando de dor. É aquele estirão que deu. Então, fica aí, cresce de uma vez. Eu me lembro, até hoje eu me lembro, um molecão de 12, 13, 14 anos, e eu ia para casa da igreja para casa, e eu no caminho queria que meu pai carregasse, porque eu tinha muitas dores na perna, e ele ia carregando aquele marmanjão, carregando por causa das dores que eu tinha, não é? Sabe, queridos, às vezes a gente tem esse estirão na conversão. Nasceu em Cristo, oh, glória a Deus, e agora ele está todo apaixonado por Jesus, ele quer ler a Bíblia, ele quer estudar, ele quer crescer, e às vezes nós, já mais maduros, a gente fala, calma, calma, isso aí é fanatismo, eu também já fui assim, mas passa, isso passa, fica com calma, que isso passa. Ah, queridos, nós não podemos ser bombeiros, nós temos que ser incendiários. Glória a Deus, busque mais, porque Deus tem mais para dar, você vai crescer, e nós precisamos ir crescendo, dia a dia, porque nós podemos ter quantos anos de conversão, nós sempre teremos algo para aprender, para crescer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim, crescei, digam comigo, crescei. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto de buscar, de aprender, descobrir coisas novas no Senhor, de acertar a nossa vida. Eu estou em processo de crescimento e buscando o crescimento espiritual. Esta é a minha oração também em favor desta minha amada igreja, que todos nós estejamos nessa progressão da nossa santificação, que amanhã você seja mais bonito, mais limpo, mais coerente, mais parecido com Jesus. Amém? E terceira etapa da santificação é a santificação completa ou final. Completa ou final, que acontecerá quando recebemos o nosso corpo glorificado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Filipenses 3, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, quando que vem a santificação completa? Quando Jesus Cristo vier nos buscar, quando nós estivermos com Ele na glória, então nós estaremos livres desta carne, livres deste corpo, livres de qualquer tipo de pecado, teremos um corpo novo, um corpo transformado,
transformado, um corpo igual ao corpo de Jesus após a sua ressurreição. E assim, a nossa santificação será completa. Por quê? Porque estaremos junto com Deus no céu. No céu não há pecado, logo nós não seremos mais pecadores. Então, a santificação estará completa. Aqui nós estamos progredindo, estamos crescendo, mas um dia nós teremos a santificação completa, final, perfeita. Muito bem, queridos. Concluindo, como vimos, a humanidade, pela sua rebeldia, deveria ser punida, ser castigada, por causa do seu pecado. Porém, pela sua graça, desceu do seu trono, se fez homem, morreu na cruz, para graciosamente perdoar os nossos pecados e nos conduzir à presença do Pai e nos dar a salvação. Que presente extraordinário! Quando todos nós estávamos perdidos, pela graça de Jesus, nós somos salvos. Sem que merecêssemos, sem que pudéssemos fazer nada. A iniciativa foi dele. E essa graça, queridos, está disponível a todos. Porém, muitos ainda não entenderam, não ouviram ou não aceitaram. Por isso também nós devemos nos preocupar em fazer essa graça de Jesus conhecida. Há muitos ainda pensando em salvação e buscando, literalmente correndo atrás. A semana passada nós vimos muitas pessoas fazendo sacrifício, penitências, buscando, querendo conquistar a salvação, sendo que a salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Isto é graça de Deus. Então nós precisamos, queridos, graciados, apresentar esta salvação. E em gratidão por tão grande amor, nós devemos submeter a nossa vida diante de Deus e deixar-nos usar para a glória de Deus. Esta era a palavra nesta noite. Louvado seja Deus, porque fomos alcançados pela graça. É uma graça extraordinária. É algo do coração de Deus para o meu coração, para o seu coração. Nós não devemos deixar isso passar desapercebidos e nem nos acostumarmos com tão grande graça. A cada dia, nós precisamos nos lembrar quem éramos se não fosse, ou quem éramos antes de Jesus e quem seríamos sem Jesus. E em gratidão pelo que Ele fez por nós, nós nos dobrarmos diante dEle e dizermos muito obrigado da onde o Senhor nos tirou. Você já pensou o que seria da sua vida sem Jesus? Onde você estaria, mesmo aqui nesta terra? Onde você estaria? Como que você seria? Aqui Ele já nos abençoa. E quando terminar esta vida, a graça de Deus continua, porque vamos morar eternamente com Jesus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Feche o seu olho. Eu gostaria que você tivesse um tempo reconhecendo a graça de Deus. Gostaria que você orasse, pedindo mesmo, Senhor Deus, puxa vida, o que eu seria, o que seria de mim, qual a minha vida, mas o Senhor me alcançou, Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Em gratidão, Senhor, eu ratifico a minha entrega à disposição do Senhor. Oh Deus, eu quero viver para a glória do Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Ore ao Senhor, agradeça a graça que foi concedida a você
por Jesus Cristo. Não merece, não tem nada de bom. Mas Ele, o bom, foi morto, foi crucificado, em meu favor, em seu favor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Continue orando, agradecendo a Deus, ratificando a sua decisão de servi-lo e de viver para a glória dele. Continue orando. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Enquanto Herbert continua cantando, eu gosto de terminar o culto no altar do Senhor. E nesta noite ainda muito especial, como uma gratidão pela graça que nos alcançou. Então eu quero convidar a todos que se coloquem em pé. E eu queria terminar orando por você, para que a graça seja mesmo cada dia mais fortalecida. E enquanto o Herbert continua cantando, eu queria convidar você para vir aqui no altar, para nós encerrarmos o culto aqui, no altar do Senhor, como uma dedicação nossa, uma resposta nossa à graça. Jesus foi à cruz, nós vamos e respondemos à graça, ao convite dele.